Fala galera, tudo bem com vocês? Oda Cigarini aqui, junto com a pastora Lígia. A gente está começando mais um Studcast e antes da gente apresentar a nossa especial convidada que a gente tem aqui hoje, eu queria pedir para você já compartilhar, já curtir, já se inscreve no canal, compartilha isso nos grupos de WhatsApp que você tiver, esquece esse negócio de mandar imagem de bom dia, manda esse daqui porque vai ser muito edificante essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, né, pastora? É isso aí. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes a mais um episódio, né, pastor? E muito mais felizes ainda com o assunto de hoje. Mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa mestre, Flávia Heller. Seja muito bem-vinda, professora, a este humilde podcast, né? mas cheio de conhecimento. Nós estamos muito felizes em te receber aqui. Como nós já falamos, a Laira já falou, a pastora Oda já falou, todo mundo do seminário te ama. Graças a Deus, porque nós conseguimos esse momento. Né? Não, pastor? Graças a Deus. Na hora que a pastora Lígia falou assim, vamos ter aula do carisma. Aí ela falou assim, vai ser a matéria de casamento, vai vir a professora Flávia. Eu falei assim, então a gente tem que gravar. A gente não tinha como. Obrigada, gente. Até mesmo porque é um assunto pesado. Sim. É um assunto pesado. Mas não era pra ser, não era pra ser, né? A gente fica Importante. triste de ter de ser, porque não era pra ser, mas... Verdade. Mas a gente queria A que você se Bíblia vai nos apresentasse. Apresente-se a nós. Obrigadinha. Então, eu sou a Flávia Heller, sou casada com o meu Mori, eu chamo ele de Mori, mas o nome dele é Leonardo, todo mundo conhece ele de Léo, mas ele acaba virando Mori de todo mundo. Sou a mãe do Davi, que é o nosso filho, que está com 22 anos. Somos casados há quase 29 anos. Começamos cedinho, né? Graças a Deus, que vida de casado é muito boa, então a gente começou cedo. O meu esposo, ele é pastor numa igreja local lá em BH, que chama Igreja Reformada Fiel, e eu sou a auxiliadora dele ali, também com o Ministério de Ensino. Pela graça de Deus, estamos aí sendo abençoados, né, em servir o Senhor e ser servido também pelo Senhor através dos irmãos. Amém, glória a Deus. É Reformada Fiel, no Instagram tá escrito Igreja Reformada Igreja Fiel. Reformada Fiel. Aí para quem quiser saber qual que é o Instagram, é só Isso aí. procurar Igreja Reformada Fiel, que aí vocês vão conseguir acompanhar a professora e o pastor. Tava quase caindo no erro que a gente estava comentando, mas tá. Vamos lá, pastora. Fica tranquilo, pode falar, não tem problema, a gente sabe que é hábito. Professora Flávia, a senhora veio dar aula sobre casamento, né, aqui no Carisma. Essa é uma das matérias que a senhora está lecionando, mas hoje a gente prioriza falar das matérias que estão sendo lecionadas na semana. Isso é muito bom. Para a gente também conseguir levar para os membros da igreja, para o pessoal que segue a gente no YouTube. Né? Então, a gente já quer começar com uma pergunta bem Essa parte tranquilinha. eu tenho medo, gente. A parte que faz pergunta. Nós viemos cheios de perguntas porque a gente tem muitos questionamentos. Ai, meu Deus, a minha barriga já gelando aqui. Me ajuda, Senhor. Que a primeira pergunta que a gente tem é como que a gente pode fazer uma boa escolha de casamento? Uau! Eu acho que essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? É verdade. É o que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber como que faz uma boa escolha. Né? Eu estava vendo um texto do John Piper ontem pela manhã e ele falando da importância de nós estudarmos teologia. Sim. Porque a teologia, ela molda as nossas decisões. Então, às vezes, não é que a pessoa não sabe lidar com o dinheiro, é porque ela tem uma péssima teologia do dinheiro. O problema é que não é que a pessoa ela tem dificuldade de relacionamento, ela não deixa a Bíblia guiá-la pela teologia, como que ela se relaciona com o outro ser humano. Né? E a questão da família, essa composição da família, ela vai cair no mesmo critério. Não tem como fugir. Uma vez que o Deus que nos salva, ele se revela pelas Escrituras, o lugar seguro dele se revelar é pelas Escrituras, então ali nós temos toda a direção que nós precisamos. E aí nós somos uma geração que, nos últimos 3 séculos para cá, com o advento aí, vamos pensar, né? Revolução Francesa, movimento pós-moderno, a gente tem o iluminismo, dentro do iluminismo nós temos o romantismo e o racionalismo. São 2 movimentos muito particulares do século XVIII que a gente tem que estudar e vale a pena estudar. E ele ganha força no século XIX. E aí ele avança para o século XX, aí você tem produção de filmes, você tem essa exposição toda da questão do amor.
E esse amor agora, ele está sendo evidenciado de uma forma muito romântica. Como se casamento fosse só romance. Sim. E a Bíblia não nos prepara somente para o romance do casamento. Sim. Ele pode existir, é claro, o livro de Cantares é um livro extremamente amoroso e até erótico, na questão do amor sexualizado mesmo ali, mas nós não temos ali somente esse preparo. E talvez a nossa geração, com essa pergunta, ela está querendo saber o seguinte: como que eu caso bem? Né? E para eu escolher alguém para eu casar bem, eu tenho uma listinha. Então, quem é convertido aí há mais tempo, algumas décadas como eu, estou indo para a 3ª década de conversão, nós somos da época que a gente fazia listinha para pedir oração, né? Eu fiz listinha, características, né? Não, eu quero que meu marido seja assim, assim, assim. Você faz aquela listinha pronta, né? Sim. E aí você fica olhando, passando raio-x na igreja. Quem será que vai atender esses critérios aqui, né? Mas talvez a pergunta que nós deveríamos fazer perante as escrituras é: qual o conhecimento que eu tenho de casamento? Porque antes de eu escolher alguém, eu tenho que saber para que serve o casamento dentro das escrituras. Uau. Para que Deus criou o casamento? Então, quando você tem ali no Éden, Deus cria o homem. Gente, olha que coisa fantástica. O Timothy Keller fala isso num livro dele extraordinário, que é um livro que chama Nascimento, Casamento e Morte. É um livro com a capinha azul. E nesse livro ele fala algo extraordinário que até então eu não tinha pensado quando eu li esse livro. Quando o homem sente falta de alguém, não tem pecado ainda. Sim. É verdade. Ele tem Deus para satisfazê-lo em qualquer necessidade emocional. Pensa. E não tem pecado. Então, o que nós estamos aprendendo ali? Que a necessidade do ser humano se relacionar dada por Deus, ela não é causada pela queda. Ela vai ser corrompida pela queda. Verdade. Mas ela não, porque o homem se sente sozinho. Sim. Aquele homem está sozinho. Como que ele se sente sozinho? Sendo Deus a amizade mais plena que aquele homem desfruta. Ali no Éden. Mas Deus faz com que ele se sinta só. Porque Deus ainda fala assim: eu quero que você comece a trabalhar aí, que durante o seu trabalho você vai sentir falta de alguém para te ajudar. Porque o mandato que Deus está dando em Gênesis 1, 27 e 28, porque essa parte onde Deus vai criar a mulher para o homem e instituir o casamento, está em Gênesis 2. Sim. Em Gênesis 1, 27 e 28, o que nós vimos? Nós vimos Deus falando que criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E disse: sejam fecundos, multipliquem, governem e cultivem a terra. Então, o mandato é para homem e mulher. Sim. Então, Deus no Gênesis 1 está dizendo: eu estou criando a humanidade e para essa humanidade eu estou confiando a criação. Homem e mulher. Então, Deus não está fazendo ali um estigma. O homem é mais importante, a mulher... Não, o homem tem que cuidar da criação, a mulher também. O homem é responsável por multiplicar, a mulher também. Não, olha como é que isso destrói tanto machismo como feminismo. Nossa, Porque demais. na questão do mandato criacional, homem e mulher está junto. É uma coisa simples e pontual. Lindo. Exatamente. E aí você não tem uma segunda categoria e uma primeira categoria, não. Aí essa pausa que Moisés faz em Gênesis 1, ele parte para Gênesis 2 na narrativa inspirada pelo Espírito Santo, e aí ele vai dizer que Deus coloca o homem para dar nome a tudo que ele criou. E à medida que ele vai dando nome, ele não encontra alguém que lhe corresponda. E aí Deus fala: não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei para ele uma auxiliadora. E aqui é uma coisa maravilhosa, porque a palavra auxiliadora é Ezer, no hebraico. Somente a mulher e Deus recebem essa nomenclatura. Uau! Por que é lindo a gente aprender É. isso? Porque o feminismo quer falar que Deus é um Deus machista, Meu e que se ele criou a mulher para ser auxiliadora, para ser capacho, ele é porque estava desmerecendo a mulher. Sim. Mas é o contrário. A mulher, não o homem, hein? A A mulher, é com muita humildade que eu falo isso, que também não é para se orgulhar, porque Sim. o que Deus nos deu, a glória é dele. Mas a mulher recebe o Ézer, o título de Ézer, de ser auxiliadora. É o mesmo nome utilizado pro Espírito Santo?
para o Espírito Santo, porque quando eu estou falando de Deus, estou falando da pessoa trina. Então, no Antigo Testamento, você tem esse auxílio chegando em forma de guerra. Então, o Senhor é o Deus que te auxilia na guerra. Uau, gente, que profundo E o que é isso? Olha como que é maravilhoso, gente. O estudo da palavra de Deus é algo assim, 1000 vidas não daria para saber, né? Então, tanta coisa que tem. Nossa. Mas esse auxílio, você tem que pensar o seguinte, na hora que a parte de cá está com deficiência, está cansada, está com fome, não consegue mais, não tem força para prosseguir, esse auxílio chega. Ele é providente, não é um auxílio qualquer. Sim. É um auxílio que traz uma esperança, Sim. que traz um renovo. Então pensa nós mulheres, Lídia, nós somos chamadas pelo Senhor para sermos um refrigério no trabalho que o homem executa. Por quê? Para que ele não faça isso sozinho. Então o homem responde diante de Deus e ele faz isso com mais leveza, a mulher auxiliando ele. E aí vem a mulher, Deus não cria a mulher como ele tinha criado o homem, ou seja, Deus está deixando muito claro, todo mundo vai sair de Adão. Adão é criado do pó da terra, mas a mulher vai sair da costela, de dentro dele. Então Deus não engravidou o homem, mas Deus tira a mulher de dentro do homem. Agora homem e mulher, e aí eles têm condição agora da mulher engravidar, e gerar e multiplicar, que é o propósito de Deus, para que a glória de Deus, já que esse homem carrega a imagem e semelhança de Deus, a glória de Deus vai perpetuar. Agora, onde que isso vai refletir? No casamento. E aí você tem ali no Éden, antes da queda, essa perfeição de relacionamento, aonde você tem o propósito trinitário sendo espelhado. Porque na Trindade você tem um Deus que se revela em 3 pessoas. Sim. E no casamento você tem 2 pessoas que se tornam uma. Então o propósito bíblico do casamento é refletir a glória de Deus, como a Trindade reflete esse relacionamento pleno. Meu Deus. É lindo, né? Nossa. E não é à toa que Adão vai olhar para Eva. E eu imagino ele suspirando. E ele vendo a coisa mais linda que ele poderia ver. Ela é perfeita. Ele olha, gente, eu até me emociono, porque eu imagino ele olhando para ela, ele não tinha visto nada igual. É verdade. E ele vai dizer, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uau. Meu Deus. E ali Deus consuma o casamento. E a gente faz algumas coisas litúrgicas que a gente não sabe a origem, né? Então, por que no cristianismo... Claro que tem gente que inventa moda, tá? Eu e o Moro já fizemos alguns casamentos que os noivos são muito criativos, né? Nós já fizemos casamento que o noivo é que entra em vez da noiva, né? Que é estranho doido, assim. Mas perante o Éden, a gente não entende a liturgia. Deus é um Deus litúrgico. E a liturgia é santa. E Deus, quando Ele cria Eva, Ele leva Eva até Adão. E aí, o que a gente vê no casamento? O pai trazendo a filha até o marido. Porque Deus foi o primeiro a conduzir a primeira esposa para o marido, dizendo para o marido, eu estou te confiando essa mulher. E você vai cuidar dessa mulher, você vai proteger essa mulher. O seu governo, a sua responsabilidade é cuidar dessa mulher. Então, antes de eu perguntar como que eu faço para ter um bom casamento, qual a escolha certa que eu faço, primeiro eu tenho que dar uma atenção para essa parte. Porque o homem vai ter um papel e a mulher vai ter um papel. E ontem nós finalizamos a aula, eu falando com os meninos sobre celibato, e eu falando a beleza que é também na vida solteira, porque nem todo mundo foi chamado para ser casado. Não foi. E a prova está aí, gente. Vocês são pastores, vocês aconselham. Você olha e fala assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa foi fazer dentro do casamento? Ela não quer ser esposa, ele não quer ser marido. São cristãos, tá? Mas não querem. Não quer ter o papel de... Para que você casou, criatura? Para envergonhar o nome de Cristo, para envergonhar e negligenciar com filhos, para dar um mau testemunho, porque Paulo vai dizendo isso lá na carta de Tito, que as mulheres precisam aprender a amar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Então, e a gente fica esperando a pessoa perfeita. Mas são tantas coisas, né, Flávia? Você falou de celibato e eu fiquei pensando aqui. Então, existem pessoas casadas que não foram chamadas para o casamento. E o celibato, então, não significa que essa pessoa não vai se sentir... plena. Ou vontade de se casar, ou que ela não vá sonhar com o casamento, de repente, ali, por, sei lá, por uma carência, por vontade de realmente de se relacionar, né? Por questões hormonais, porque está na igreja e sabe que não pode pecar. Isso não significa
que ela não vai sentir nada disso, porque na cabeça de todo mundo, o celibato, ele é neutro, assim, é tipo uma pessoa castrada, né? Isso que aí, não que não sente nada. Exatamente. Quase uma pessoa que é extraterrestre, Isso, na verdade, porque... um ser iluminado. É. Mas quem que fez essa referência para nós de castidade e celibato ser a mesma coisa foi a idade medieval com o catolicismo romano. É verdade. O catolicismo romano que colocou essa questão do ser casto e celibatário, um ser transcendente, né? Que não é um humano normal. Sim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Lá em Mateus 19, Jesus vai fazer um confronto muito grande sobre a questão do divórcio. E o judeu, a cultura judaica é o seguinte: o homem que não é casado, ele não é tão digno de confiança quanto um homem. O homem solteiro não é tão digno de confiança quanto um homem casado. Sim. A sociedade olha para esse homem solteiro como alguém que não quer ter responsabilidade, como alguém que não é digno de confiança. Se for fechar negócio, fecha com casado, não fecha com solteiro. O solteiro não é visto com bons olhos. Sim. Dentro da cultura judaica milenar, desde a época do tempo bíblico, tá? E preocupado com isso, o judeu ele sempre constitui família, raras exceções que você tem os celibatários. E tem, no Antigo Testamento você tem entre os personagens bíblicos, né? Mas aí, quando Jesus fala assim, gente, vocês estão achando que divórcio é essa bagunça aí que vocês estão fazendo? Ah, porque a lei de Moisés fala assim, Jesus fala, mas não é a lei de Moisés que criou o casamento. Aonde que ele vai? Aonde nós começamos a conversar aqui, Gênesis 2. Ele vai em Gênesis 2, ele fala, mas não foi Moisés que criou o casamento, não, hein? Moisés recebeu a lei de Deus por causa da dureza do coração de vocês. Mas quem criou o casamento falou que o homem que deixará pai e mãe estará com a sua mulher, os dois serão uma só carne. E não está liberado para divórcio. Exceto, por estudos de casos raríssimos, questão do adultério, que é uma quebra de aliança. Sim. Nesse abandono e adultério, que Paulo vai trabalhar a questão do abandono, e a gente tem outra pauta aqui para trabalhar. Mas eu quero chegar aonde que os discípulos ficam desesperados. E os discípulos vão falando ali, decorrendo do capítulo, no final eles falam assim, ué, então se essa é a condição do homem, é melhor nem casar. Eu tenho que ficar com essa mulher o resto da vida, eu não posso separar dela se eu não gosto tanto dela assim, se ela não está me agradando. Não pode. Então é melhor nem casar. E Jesus ali foi a chance de Jesus poder dizer, beleza, então você tem essa opção. Casa se quiser. Mas não. Jesus vai dizer assim, mas não é vocês que resolvem essa questão. Porque nem todos foram chamados para ser eunuco, para ser celibatário. Sim. E aí ele vai falar que você tem celibatário por causa de doença genética. Então ele vai falar, alguns nasceram assim. Sim. Ou seja, são as deficiências que nós encontramos, igual tem gente de deficiência auditiva, Sim. deficiência visual. Você tem pessoas que nascem com deficiências nos órgãos genitais, nos seus hormônios. Existe isso daí. Sim. E Jesus está falando, esses são eunucos. Porque se o sexo é dentro da aliança do casamento, eles não têm condição de ter uma vida saudável sexual, então eles são eunucos. Vão dedicar para o Senhor. Outros serão feitos eunucos. Então a gente tem aí nos episódios de guerra, onde os homens eram castrados, irão feitos escravos e castrados. Outros se farão eunucos pelo reino. Então ele está falando, você tem ali pode ser uma pessoa que quer morar dentro do palácio, o homem. Tinha casos assim. Você tem um homem que ser preso como escravo é muito ruim. Então, ele prefere que mutile ele para que ele sirva no palácio. Tem uma vida boa dentro do palácio. A gente tem registros históricos de homens que tiveram essa opção por conta própria. Sim. E aí está falando que... Mas todos esses são designados por Deus. Porque a um Deus deu o dom para casar. E a outro Deus deu o dom para ser solteiro. E Paulo chancela isso. Lá em 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 7, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer... Gostaria que todos vocês fossem solteiros como eu. Porque Paulo está fazendo realmente uma apologia para ter tempo para o Senhor. Né? Então, ele está falando, o solteiro tem tempo de servir mais a Deus que o casado. E é verdade. Né? E ele vai dizer, mas infelizmente não é sempre assim. Porque Deus deu um dom para um e deu o dom para outro. Ou, ali a linguagem é, Deus está dando o dom para um casar e o dom para outro ser solteiro. Mas esse que vai ficar solteiro não quer dizer que ele não tem dificuldades sexuais, porque o casado também tem. Sim. É isso que eu falei com os meninos ontem. Eu falei, gente, que vocês acham que depois que vocês casarem, vocês não vão ter mais dificuldade sexual, não? Não tem mais tentação, né? O sexo dentro do casamento resolve tudo. É porque esse sexo nem é tanto assim, ainda brinquei com eles, né? A gente que é casada, a gente sabe que nem é tanto sexo assim, como o solteiro imagina. Porque o solteiro imagina, minha filha, que é uma festa todo dia, né? E a gente sabe da realidade, das dificuldades que a gente enfrenta no casamento. E aí está o ponto de que o celibatário, ele é escolhido, Deus, e quem é celibatário sabe. Ele não
vai fazer diferença para ele se ele casar ou não, porque Cristo é suficiente para ele. E não vai, eu quero até encerrar com essa parte aqui, que nós também criamos uma cultura de idolatrar o casamento e criando duas categorias de pessoas. Então, você tem os mais felizes da terra, que são os casados. Tô falando dentro da igreja, tá? Sim. E os mais infelizes, coitadinhos, né? A pessoa fala pra você que ainda não casou, qual que é o olhar? A gente até curva a cabeça. E toda vez que vê, a pessoa pergunta, né? E aí? Aí você já olha pra ela com cara de dó. Às vezes a gente não fica falando pra não constranger, mas você fica olhando, gente, que menina tão bonita. Gente, uma menina tão solteira, menina tão trabalhadora. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Por que ela não casa? Porque a gente criou esse estereótipo de que feliz é quem casa. É verdade. E o solteiro não é feliz. E aí eu tenho entra uma pergunta polêmica. Ai, Jesus. Quando a gente fala sobre celibatário, né, sobre tudo isso, e as pessoas que se veem com o gênero diferente, né? Eu tenho gênero homoafetivo, vamos dizer assim, e eu Tenho desejo de pessoa do mesmo sexo. Isso, e eu tô dentro da igreja, eu conheço a verdade e eu me abdiquei de praticar o pecado em função de Jesus, por ele. Essa pessoa, automaticamente, existem pessoas que nunca vão sentir desejo pelo sexo oposto, né? Então, a gente encaixa nesse... Como celibatário? Com certeza. É o que eu acabei de dizer. Mateus 19 é um dos textos para isso, né? Que ele se fez, por quê? Porque o sexo, ele vai ser abençoado dentro do casamento. O casamento, ele tem um modelo, macho e fêmea. Então, o sexo que não pode ser praticado dentro do casamento por macho e fêmea não pode acontecer. Sim. Então, essa pessoa que conhece a Cristo, tendo todas essas dificuldades, ela será celibatária, ela se absterá das questões emocionais, porque ela também não pode casar. Mesmo se ela for, você é assexuado. Não existe casamento com pessoa do mesmo sexo. A Bíblia está repudiando isso, né? Porque a criação Deus fez homem e mulher. E a Bíblia está deixando isso muito claro. Então, ele é um celibatário. Sim. E ele é um celibatário eterno. A não ser que Deus também possa mudar. Eterno não, né, gente? Finito. Porque eterno é outra coisa. Né? Eterno não vai ter casamento. Mas ele é um celibatário até que a morte venha. Mas Deus pode. Se ele não tem nenhuma deficiência. A gente tem casos de pessoas que experimentaram o homossexualismo e que depois ficou hétero, né? Assim, não é que, isso quer dizer que foi curado. Sim, não é não isso. é. Né? Entendi. Mas a pessoa realmente ela entendeu. Se livrou da promiscuidade e todas essas questões. Mas o celibatário, ele se dedica ao Senhor de forma que o sexo vai glorificar a Deus. E aí não quer dizer que ele vai parar de sentir desejo, viu? Por isso é importante um discipulado. Esse é o principal ponto. A pessoa fica sem... Da mesma forma que o né? hétero também ele tem dificuldade sexual. O hétero também, ele está enfiado na pornografia. Sim. Nós temos maridos que não tem mais um sexo, vamos lá, sexo com penetração com a sua esposa, de tanta pornografia que ele consome. A relação sexual desse casal só acontece por masturbação. Meu Deus. Porque o cara não tem mais, ele não consegue. Gente, está dentro da igreja. Então, você tem pessoas héteros, casadas, lidando com extremas dificuldades na área sexual. Então, a gente também parar de colocar o foco, tadinho, ele lida com o homossexualismo, ela lida... Deixa eu te falar, o hétero também tem suas dificuldades. Gente, sabe por quê? A nossa raiz é uma só, pecado. Pecado. E aí não tem o grande sofredor e o outro. Não, todos nós sofremos. Todos nós somos tentados, todos nós passamos por dificuldades, ora mais, ora menos. O que nos ajuda? Amar a Cristo mais do que o sexo. Amar a Cristo mais do que a vida sentimental. Tirar os ídolos do coração. Eu só vou ser feliz se eu casar. Eu vou só ser feliz se eu tiver alguém. Você vai matar essa pessoa, porque ninguém conseguirá te fazer feliz aonde você quer. Somente Cristo nos satisfaz. E os ídolos do coração estão aí. Calvino falava isso, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O coração ele vai produzindo ídolos o dia inteiro. É verdade. E nós fazemos de coisas boas ídolos. O casamento, um bom marido, uma boa esposa, um filho maravilhoso, uma vida sexual saudável. E se não tiver? E se não tiver? E aí nasce o filho, a gente lida com isso em aconselhamento, nasce um filho, tem que ficar cuidando da esposa ali 40 dias sem ter sexo. E aí? E se não amar mais a Deus do que os ídolos do coração?
Pesado. O Timothy Keller trabalha muito essa questão de você, com a palavra de Deus, você aumentar o amor por Deus e diminuir o amor pelo pecado. E isso é diário. É uma luta diária. Todo mundo... Aumenta o amor por Deus e diminui o amor. Por isso esse esforço da igreja em sempre estar promovendo ambientes de ensino, onde a palavra de Deus é exposta, onde as pessoas vêm para a sala de aula, vêm estudar, vêm ouvir a pregação no culto. Por quê? Porque nós precisamos ouvir o Evangelho toda semana, porque toda semana nós nos esquecemos do Evangelho. Esse Deus litúrgico que faz um dia na semana ser um dia para Ele, o dia do Senhor, ele é proposital, porque o pecado nos enfraquece e nos torna frágeis, e nós vamos querer agradar mais o pecado do que a Deus. Essa questão da idolatria do casamento pode ser fruto de um entendimento errado daquela frase que fala que a família é o propósito de Deus, que família é propósito de Deus, essa que é a frase, né? Seria um entendimento errado disso, então, né? Então, nós cunhamos algumas frases vou colocar nas últimas décadas, porque a gente não encontra isso em documentos históricos mais antigos, não. Então, você vê que a nossa teologia realmente ela está bem frágil, né? E essa questão de propósito é uma questão muito particular, assim, de uma teologia frágil em alguns ambientes. E aí acaba que com a internet a frase ganha força. Então, a família não é propósito de Deus. O propósito de Deus é a adoração. Agora, a família é chamada à adoração. Nossa, a missão não é propósito de Deus. O propósito de Deus é a adoração. Mas se nós adorarmos a Deus, os povos olharão para Cristo e o adorarão. Então, a conversão tem que vir para Deus. E, claro, de Deus, a família vai glorificá-lo. O relacionamento vai glorificar. O papel da esposa, uma esposa que é orientada pela palavra de Deus, o seu papel é uma das coisas mais lindas que existe. Um marido que realmente entendeu que ele é o representante de Cristo no seu lar. Já pensou isso, pastor? Meu Deus. O Senhor é a figura de Cristo ali para sua esposa e para os seus filhos. Meu Deus, isso muda tudo, a forma como que você vê o dia a dia, tudo que você faz. E toda vez que Deus está chamando para uma prestação de contas, para uma exortação, para um repassar da lei, em toda a Escritura, você vê Deus chamando os homens. Acha para mim alguma chamada de Deus de mulher? Não tem. Não tem. Deus vai falar, é com cabeça da tribo, é com chefe da tribo, é com homens, e ele sempre usa o gênero masculino. Então, vocês traíram a minha aliança. Por quê? Porque ele entende, pelo preceito lá da criação no Éden, que esse homem, ele responde pela sua casa. Então, ele é responsável em liderar a sua esposa. Ainda que a decisão desse, vamos lá, a esposa decidiu não seguir a Cristo. A decisão é dela, mas ela não pode falar, meu marido nunca me ensinou. Meu marido nunca me deu exemplo. Meu marido nunca fez culto doméstico aqui em casa. Sabe por que eu não conheço a Cristo? Porque meu marido nunca... Imagina ela falando para Deus. Meu Deus. Não, Senhor, eu estou aqui realmente... Eu negligenciei o meu papel, mas o meu marido não falhou no papel dele. Lá em casa sempre teve culto doméstico. Lá em casa sempre teve estudo da palavra. Os meus filhos foram ensinados pelo Senhor. Meu marido me amou como Cristo ama a igreja. Meu marido me disciplinou como Cristo disciplina a igreja. Então pensa, não deixar também essa rebeldia da mulher ou do homem, sei lá, né, do ser humano, também ganhar força. E o John Piper também ele fala muito isso. Ele fala que se tiver alguma situação na casa dele tem que ser resolvida. E vira uma intervenção divina e ele ouviu bater na porta. E ele for atender e a mulher dele for atender a porta, Deus vai falar com ela, cadê o homem da casa? Meu Deus. É com ele que eu falo. Pesado isso, hein? Daí o conforto, né? Não o conforto, que nós também temos, mas eu glorifico a Deus de eu ser mulher. Cada um no seu papel ali. No seu papel. Eu acho que designado. muito dos problemas de casamento é que se perdeu esse entendimento de cada um ter uma posição, né? E é por isso que a gente entra em outra pergunta. Por isso que não funciona casamento com uma pessoa que não compartilha da mesma fé. Quer dizer, não é que não funciona, mas é que não é normal você se relacionar com alguém que não compartilha da mesma fé que você. Qual é o entendimento que essa pessoa vai ter sobre Você entrou casamento? numa pauta boa, hein? Que é o que a gente tem do jugo desigual. Isso. Né? Vamos falar primeiro do jugo desigual, porque a gente tem cristãos que vêm aconselhar com a gente. E que ele é casado. Sim. Ele é casado. E aí ele fala assim, não, porque... Meu casamento é muito ruim, porque eu tenho um jugo desigual no meu casamento, eu tenho direito a separar, porque Deus fala que não pode ter jugo desigual.
E na Bíblia, que Bíblia? Heresia, no livro de Falar em heresia. A pessoa tá lançando mão de todas as desculpas que ela quer, né? Pra sair fora daquele problema que na cabeça dela tá acontecendo. O jugo desigual, ele é a opção que a pessoa faz solteira. É o cristão, aquele que está pactuado como povo de Deus, Sim. aquele que foi escolhido por Deus para ser o povo dele, tem o nome no livro da vida, escolhe deliberadamente fazer uma aliança se casando com uma pessoa que não professa a mesma fé. Olha que forte, a forma como ela falou. Isso é jugo desigual. Fazer uma aliança. Fazer uma aliança. Primeiro, a menina que faz isso, ela já está escolhendo um pagão para educar os filhos dela. Porque não vai ser somente o marido dela. Ela não está nem preocupada com o pai dos filhos dela. Ou seja, uma mulher cristã, ela já ora pelos seus filhos antes deles virem à existência. Porque os nossos filhos são para a glória de Deus, são herança do Senhor. Mas eu não estou nem aí com quem vai criar o meu filho. Eu estou preocupada se me ama, se me trata bem, um dia ele pode converter, e essa historinha toda que a gente conhece. Não, isso é jugo desigual. Dentro do casamento, Paulo trabalha essa questão lá na carta aos Coríntios muito clara. Então, você tem o casamento, a pessoa, um dos cônjuges se converte, gente, a força do evangelho é linda, porque Paulo vai dizer que o convertido santifica o não convertido. Vocês tiveram experiência de ser casados e a outra pessoa não ser cristã? Não. O meu caso foi o seguinte, eu conheço a Cristo na minha infância, numa oportunidade que eu tive na escola. Chego em casa, meus pais não aceitam isso, eu tinha 9 anos, minha mãe me deu um tapa na boca, que cortou a minha boca, falou, não entra protestante nessa casa. Família católica muito enraizada, aquilo morre dentro de mim. Conheço meu esposo, com 19 anos. Nos conhecemos, nos casamos. Mas foi muito rápido, assim, porque a gente casou rápido e tal. Sim. E aí, poucas semanas, minha sogra começa a pregar para mim, que ele estava desviado, eu nem sabia o que era isso. Eu só sabia que eu não gostava de crente. Eu nem sabia que era desviado, porque eu conheci ele no mundo. E a minha sogra começa a pregar para mim e eu me converto. E a minha conversão foi uma coisa linda, porque eu não tive processo. O meu caso, Deus foi muito lindo comigo, porque eu não tive nem... Eu converti de uma vez, gente. Nossa. Eu não fiquei maturando se eu queria ou não. Sim. Não, o Espírito Santo, ele me pegou e não me soltou mais, assim. Não teve. Eu não tive opção de escolha. Foi lindo, eu chorei 3 dias direto, assim, quando o Espírito Santo se revelou para mim. Foi maravilhoso, isso foi em 97. E o meu esposo continua desviado. E aí, eu, crente, santa, limpa, casada com um mundano, fumava 2 maços por dia, viciada em pornografia, não gostava de trabalhar, muito novo, né? Menino de 19 anos, não teve identidade de pai, sofreu muito. E aí? E aí, como é que você lida com isso? Recém-convertida. E eu dou graças a Deus pela palavra. Eu aprendi a ser esposa na palavra. E eu imaginava um rio de águas vivas em mim, passando e limpando toda a sujeira que estava no meu esposo. E eu orava, eu falava, Senhor, eu sei que um dia ele também vai ser limpo. Porque o Senhor me garante na tua palavra que o cônjuge santo santifica o outro. A falta da palavra verdadeira na vida das pessoas é o que traz elas a acreditar naquilo que esse moço estava acreditando, né? A verdadeira palavra falada, porque a gente, na verdade, isso é uma lição pra gente, porque não é só o alimento do domingo que a gente, né? É muito raso, muito pequeno. É pouco demais. É o alimento Fora que a pessoa, vamos falar da nossa geração, né? a pessoa chega lá no culto, como que ela tá? Ela chega atrasada, a grande maioria. Raríssimos são os que chegam no horário. Ou antes, porque o certo, eu acho linda a Assembleia de Deus fazer isso, tá? Minha sogra da Assembleia de Deus, eu sou apaixonada com a vida de oração de um assembleano raiz. Né? Ele não chega na hora do culto. É verdade. Ele chega antes. E aí você chega num culto da Assembleia de Deus, tem um monte de gente ajoelhada, orando. E aí vai começar o culto, eles tocam a campainha, né? Plim, plim. Ou seja, levanta que o culto vai começar. As pessoas chegam antes para orar, para o coração, para o louvor, para a palavra. É lindo, gente. Que coisa mais, que temor a Deus. Temor. Né? Mas nós, com a nossa correria, né? Mora longe da igreja, tem que sair correndo, pega carro, pega menino, aquela confusão toda, não se programa como deveria. Às vezes não prioriza. Não prioriza, né? Não. O que a gente escuta? Isso. Vou perder só o louvor. Só o louvor. Vou perder só os avisos, né? Esquecendo que os avisos estão mostrando que a igreja está viva. O que são os avisos?
Os avisos estão falando para mim e para você, olha, essa igreja está viva. Essa igreja está pulsando. Ela tem ambientes em que ela se reúne. Está acontecendo isso, está acontecendo isso. Aquilo ali é o coração pulsando da igreja. Essa igreja não está morta. Essa igreja... E as pessoas falam assim, não, vou perder só os avisos. Então, você não tem ali um coração comprometido com o culto, né, de domingo. E aí a pessoa... Aí tá a palavra, se o pastor leu ali mais do que 5, 6 textos... Aí já perde tudo. Nossa. Nunca não mais se consegue encontra. concentrar. Mas por quê? Não tem hábito de ler a Bíblia em casa. É isso mesmo. Não tem culto em casa. Por que as nossas crianças não conseguem ficar quietas num culto público? Porque elas não têm culto doméstico em casa. Porque tem culto doméstico em casa, a criança sabe que no momento do culto ela fica sentada, disciplinada. Não estou falando que tem que engessar a criança. A criança tem que ser criança, tá? Mas ela sabe, a criança entende. Agora é a hora de eu ficar quieta aqui. Agora é a hora de eu prestar atenção na palavra, porque lá em casa é assim. Meus pais fazem assim. Olha que lindo. É por isso que Importância, EBD né? não tem ninguém, né? Quase. Então, a gente tem o nosso culto de ensino, que é todo domingo, 8 horas da manhã. E aí a gente sempre tá com essa batalha de crescer, né? Da quantidade de pessoas e tal. E aí a gente sempre fica perguntando, pai, por que não... É o horário? É Será o que é o horário? horário, Será que é é o muito quê? cedo? Será que... né? Eu Não é. acredito que é... Não é. É esse diagnóstico aqui que a gente falou agora. É exatamente. Eu estava até conversando com a Lígia no início e a gente falou justamente isso. Eu falei com ela, eu falei, você tem 2 reuniões na igreja que não vai ter público. Esquece. Só uma misericórdia de Deus, momentos de avivamento, momentos específicos, mas na rotina não tem. Oração e EBD. É verdade. Oração e EBD, oração e EBD. Não tem. Mas, glória a Deus pelos que estão lá. Eu encorajei a Lígia e falei, não desiste. Se tiver um. Você já pensou que quer um pai de família, ou um jovem, ou uma mulher, aprender a palavra de Deus, que o trabalho que vocês estão fazendo é glorioso. Vocês falaram que estão fazendo livro por livro. E vocês, gente, isso não existe. Isso é o que a igreja fez a vida inteira. Vocês estão resgatando o que a igreja fez a vida inteira. Glória a Deus. Isso transforma a família, pastor. É verdade. Às vezes nós queremos transformar as famílias com um bom conselho, com alguma técnica que a gente viu que pode dar certo, um evento. Mas posso te falar, a forma mais poderosa de transformar uma pessoa é expondo ela à beleza da palavra de Deus. Então, não é o horário, vocês podem passar para qualquer horário, vai ser difícil. Vai continuar Começa a com um mesma grupo coisa. maior, vai esmorecendo mesmo. O dia que tiver só vocês dois, um fala para o outro, um ensina para o outro. A realidade é essa, na minha igreja também, assim, a minha igreja não é grande igual a de vocês, minha igreja é muito pequenininha. Mas a gente vê essa realidade, mas com o tempo. Aquele que foi aprendendo, ele já vai querer levar o filho, o pai, porque com o tempo é um trabalho que você não vê o fruto rápido. Mas daqui a pouco você vai ver a sua igreja diminuindo. Calote. Você vai ver a sua igreja diminuindo. Empresário que vende sem nota, que negocia e que não declara imposto de renda. Você vai começar a ver pessoas que não adulteram tanto. O índice de adultério começa a cair na igreja. Porque isso acontece na igreja, como não tem Bíblia. Você vai ver violência doméstica não acontecendo, porque o marido agora está vendo como que ele trata a esposa vê como que trata o marido, os índices de divórcio caindo, o tratamento, filhos se comprometendo mais nas fases da vida, o temor ali sendo preservado. Então, fiquem firmes, vocês estão fazendo uma das coisas mais lindas que a igreja sempre fez. Sempre fez. Até a época dos puritanos, ali século XVIII, XIX, a igreja sempre fez isso. Era a herança batista é essa. Escola bíblica de manhã, É verdade. culto público à noite. Então, é o dia do Senhor. Não tem esse negócio da gente ir uma coisa só, não. A nossa herança era muito mais robusta. Né? E aí, de manhã, Novo Testamento, à noite, Antigo Testamento. Tinha igreja que revezava. De manhã, estuda os livros. Se de manhã está estudando os livros do Novo, à noite pregava os livros do Antigo. Calvino fez isso durante 25 anos na igreja de São Peter, lá em Genebra. Que na época da Reforma, no século XVI, foi chamada da Jerusalém da Europa. Nossa, Meu Deus. As pessoas, os estudantes de seminário, como nós temos o carisma, iam para a Europa, iam para Genebra para aprender no seminário ali. E o que eles faziam? Isso aí que vocês estão fazendo. Meu Deus. Isso é Isso tão aí. real que é o último domingo que eu preguei, que eu falei que foi muito engraçado, que era lá em 1 Coríntios 15, depois foi lá para 16, era lá a ressurreição, depois ele foi despedir, falar que estava passando lá por Coríntios, depois mandou cuidar de Timóteo, porque Timóteo tinha uma debilidade.
E eu falando, né, tópico por tópico, no final, aí foi apelo, oração e tal, no final eu tava saindo para ir embora. Aí a moça me chamou, pastora, posso conversar com você? Eu sentei, ela falou assim, nossa, aquilo que você falou sobre gerenciar o tempo, a forma como o apóstolo Paulo, aquilo mexeu muito comigo, eu vi que eu tô perdendo muito tempo, é por isso que eu tô perdendo a minha família, porque eu só fico no Instagram. Já pensou? Nossa. Uma coisa, Uau. eu não preciso de coach, não preciso de chave, não preciso de nada disso. É óbvio que isso é ferramenta de Deus para arrebatar pessoas, mas não foi necessário nada disso para que Deus falasse com ela tão profundamente, né? E isso é a prova disso que você falou. A gente quer jogar brilho no evangelho. A gente olha para o texto, nós somos tão pecadores que a gente olha para o texto, e eu falo que isso acontece comigo também, tá? A gente olha para o texto e fala assim, se eu falar só isso aqui, se eu falar só o que está aqui, a pessoa não vai entender. Ou é muito duro, ou é muito difícil de entender. O que eu vou fazer? Deixa eu jogar um glitter aqui, um brilho. Deixa eu jogar alguns recursos humanos. Que aí chama atenção. Só que aí não transforma de dentro para fora. Para fazer aquela chamada emocional ali. Não, passei por isso agora essa semana. Essa semana eu tô montando o esboço da pregação que eu vou fazer domingo lá na minha igreja, a gente tá expondo Gênesis. E aí, na sequência, caiu para mim Gênesis 12, que é o que eu vou pregar domingo. Eu li o capítulo de Gênesis 12 um monte de vezes, falei, tranquilo, né? Dá para pregar o capítulo todo, 12 todo, porque é muito tranquilo. Capítulo pequeno, chamado de Abraão, questão com Ló, tranquilo. Gente, quando eu comecei isso, deixa eu te falar, eu vou conseguir até o versículo 9 e olhe lá. Eu tô apertada para até o versículo, sabe por quê? Porque nós não valorizamos o texto. A gente olha para o texto e fala, não é tão precioso assim. A gente tá tão mal acostumado com isso, tá tão enfraquecido nesse ponto, que semana passada, quando eu fui ministrar, a gente entrou em 2 Coríntios. E aí eu peguei... Uau, carta gloriosa. E eu peguei o versículo 1 e 2. E aí eu fiz 5 tópicos a respeito do versículo 1 e 2, sobre a caminhada de Paulo. Na hora que eu falei assim, gente, a gente vai ler só 2 versículos, a pessoa olhou para mim assim... Perdi meu tempo falei, de nossa escola. Aí eu vi gente fazendo assim, eu vi gente, tipo, olhando assim. E eu falei, gente... Se você conseguir enxergar tudo que tem aqui nesses 2 versículos, você consegue só pela forma que Paulo se apresenta. Paulo ele vai descrever a vida dele, como que ele caminha. Vocês conhecem um pregador do século XX que foi o Martin Lloyd-Jones? Eu conheço. Ele foi esse cara, né? Que ele fazia uma coisa ficar exaustiva. Ele pregou 12 anos na igreja dele, que foi a Capela de Westminster, lá em Londres. 12 anos a carta aos romanos. Nossa. Gente, 12 anos pregando. 12 anos pregando a carta aos romanos. Meu Deus. Ele tem um livro dele muito recomendado, que eu comento para vocês, que é um livro que chama O Sermão do Monte. Ele é branco, a capa branca dessa grossura. São pregações que ele fez na igreja dele, só com capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mas assim, um livro é dessa grossura. Eu acho que eu vi um pastor, até da Lagoinha. Ele é maravilhoso esse livro. Eu também já ouvi. Então, você tem realmente... É inesgotável. Você não consegue esgotar ali. E é verdade, a verdadeira transformação. Eu já li as cartas, mas assim, a partir do momento em que eu comecei a pregar e fazer um estudo aprofundado, é diferente. Isso transforma a gente de uma forma... E fora que você não fala o que você quer. Você já viu essa experiência? Hoje eu não queria falar esse assunto. Hoje eu queria falar outra coisa. É o que aconteceu comigo várias vezes. Do casamento, que eu falei, não, pastor. Eu não quero falar esse assunto. Eu quero falar outra coisa. Coisa chata de falar, né? Isso quando você... Vamos lá, você é pastora, você está aconselhando, tá? Aí você aconselhou, pastora Lígia, né? Aí cai o texto para o aluno que está lá te acompanhando do aconselhamento que você fez. Aí vai falar assim, tá dando indireta para mim. Ele não pode dizer que você está dando indireta. Você está numa sequência do capítulo. Exatamente. Isso protege demais. Protege o pregador. Porque você fala assim, aqui não fui eu. Vocês viram que não fui eu, né, gente? A gente está na sequência, o assunto caiu e a pessoa realmente tem segurança de que não é uma ação humana. Mas que é o próprio Deus que está falando. A importância da pregação expositiva. É gloriosa. É gloriosa. E aí a gente fica pensando assim, como que as pessoas agora que estão chegando na igreja, as pessoas novos convertidos, ou então pessoas que nunca tiveram assim, um aprofundamento verdadeiro e real com a palavra de Deus, conseguem hoje... Qual que será uma dica para que essas pessoas... Porque, assim, quando a gente fala sobre casamento e família, a gente está falando sobre uma coisa muito pontual.
Mas quando a gente fala sobre a palavra, a gente está falando sobre transformação e aquilo que é real, verdadeiro, aquilo que é justo. A forma como você tem que viver está na palavra, independente de estar falando sobre casamento ou não. Mas isso precisa ser aplicado de alguma forma, né? Então, eu estou na igreja hoje, eu tenho uma debilidade no meu casamento ali e eu preciso de um refrigério, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um conselho, mas eu também não posso fazer um curso de casais porque não tem vaga ainda esse ano. E aí eu vou no aconselhamento, mas assim, não é a mesma coisa. O que a gente pode fazer como igreja, como cristão, como ofício pastoral daquilo que Deus entregou para cada um indivíduo, né? Sou líder de GC, não sei, eu aconselho. O que a gente pode fazer no âmbito de igreja sobre família? Porque, querendo ou não, a nossa igreja de Lagoinha é uma igreja da família. Tudo que a gente vai fazer é... Família, né? Verdade. Isso envolve casamento, isso envolve pais e filhos, isso envolve o início, que é o namoro, que é o noivado, tudo. Mas como enfatizar isso a ponto da gente sempre trazer a verdadeira essência da família? Você tem alguma dica que você consegue dar para a gente, Flávia? O que a gente pode pensar? Vamos pensar de forma prática, né? É maravilhoso a minha igreja também trabalha assim, de você ter os grupos. Então, a gente tem um trabalho específico com as mulheres, tem um trabalho específico com os casais, tem um trabalho específico com os jovens, com os teens. É lindo, isso é válido. Sim. Mas, de forma macro, a resposta para qualquer situação que nós temos é o Evangelho. O Evangelho é a resposta. Então, se a igreja for uma igreja que trabalha bem a exposição do Evangelho de Cristo, Sim. salvação pela graça, justificação pela fé, essa base, ela vai auxiliar esse novo convertido que está chegando na igreja. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, o pastor Márcio fazia pregações bem exaustivas, assim, ele ficava meses no mesmo livro. Eu me lembro de uma época que ele pregou Deuteronômio 28, assim, uns 7 meses. Depois até lançou um livrinho, assim. Mas só Deuteronômio 28. E colocando ali, sem dar ênfase à questão de bênção e maldição, mas a questão do Evangelho, a força do Evangelho. Essa mensagem que nos lembra que Deus é bom, que Ele criou todas as coisas perfeitas, que a queda é a resposta para todo o sofrimento que nós temos. Então, isso tira o foco, né? Sim. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, eu não estou aguentando mais a vida financeira, eu não estou aguentando essa doença, eu não estou aguentando essa sogra, eu não suporto esse cunhado folgado. Tira o foco disso e leva o crédito para onde tem que levar. Peraí, a queda é a causa. Se a queda é a causa, eu estou nela. E aí você leva a pessoa a pensar para ela. Flávia, peraí, o problema do seu casamento é você. Ah, mas meu marido... Não, deixa eu te falar, Deus agora... Deus está tratando você. Deus quer converter você. Deus quer trabalhar as questões na sua alma. Deus quer te restaurar, porque você está quebrada. E aponta... Aí vem esse peso, né? Nossa, eu sou a pior das pecadoras, eu não trato bem meu marido, eu não sou boa para ele. Vem todo aquele peso que o pecado, bem exposto, vai falar, o pecado é feio. Aí a gente mostra a cruz. Deixa eu te falar, o pecado é feio, mas teve um que levou esse pecado feio sobre ele para que você desfrute de um perdão glorioso e aprenda com ele a ser manso e humilde de coração. Vê como é que a mensagem do Evangelho vai... E outra coisa, Flávia, você não precisa ficar preocupada se o seu casamento não for tão perfeito aqui. Porque as coisas dessa vida, elas passam por dores mesmo. Você não precisa ficar preocupado se o seu corpo não estiver saudável o tempo inteiro. Não foca nisso. Foca que você tem uma promessa. E qual é a promessa? Um dia eu terei um corpo que não sofrerá mais doença. Um dia eu terei um casamento perfeito com o meu Cristo. Um dia o pecado não será mais uma força na minha vida. E aí faz com que a pessoa pare de olhar esse mundo presente que é tão pequeno e comece a olhar para a gloriosa esperança que nos aguarda. Porque isso é que importa. É verdade. Nós somos a geração que a gente se apegou a isso aqui, ó. É verdade. E nós esquecemos de olhar para aquilo que nos aguarda. Tem um livro que eu amo e eu mega indico para todo mundo. Porque eu ouvi de uma aula que eu tive com um professor, numa aula dos puritanos, há uns anos atrás, que foi com J.I. Packer, um senhorzinho que o Senhor recolheu, um teólogo inglês. Maravilhoso, qualquer obra que vocês verem dele, pode ler, que é uma bênção. E o J.I. Packer deu um conselho numa aula que eu estava assistindo com ele, falando o seguinte: todo cristão deveria ler o Peregrino pelo menos uma vez por ano. E eu falei, vou ouvir esse conselho. Eu já tinha lido o Peregrino,
via os filmes, filme que está lá no YouTube e tal, mas eu adotei essa prática. Então, todo mês de janeiro de cada ano, já tem uns bons anos que eu faço isso, eu leio o Peregrino de novo. E é maravilhosa essa obra do John Bunyan, que foi escrita no século XVII, que ele estava preso. O John Bunyan é um puritano. Os teólogos da época vão dizer que se você furasse o John Bunyan, não ia sair sangue, ia sair Bíblia. E o Peregrino está encharcado de Bíblia. É verdade. E essa obra é de domínio público, nós temos muitas editoras que a publicam, mas eu indico a da Editora Fiel, porque ela é uma edição comentada. Porque o livro, ele é um romance, ele fala de um cristão que ouve a mensagem que salva, que está sendo levado para a cidade celestial. Mas ali está encharcado de uma boa teologia. Uma teologia, porque ele converte sozinho primeiro. Ele é o cristão que a esposa e os 4 filhos não converteram. Eles ficam e ele vai. Eles ficam e ele vai. E aí tem a parte 2, que já leu o 2? É porque a obra são 2. A gente lê muito o primeiro. Eu não li o 2 também, não. O 2 é a Cristiana, que quando ele morre, ela viu um testemunho tão lindo nele que a Cristiana se converte. Chama e aí, Cristiana? É o Peregrino 2, ou a Jornada de Cristiana. Só bater Peregrino 2 Sim. que dá, parte 2. A obra vai contar da Cristiana e dos 4 filhos dele, que também vão agora para a jornada cristã. E vão ter a Misericórdia, que vai ser a melhor amiga dela, vai ser a Misericórdia. E lá está encharcado de teologia, que é o que eu falei no início. A teologia vai moldar as nossas decisões. Sim. Então, se a nossa igreja, ela, a cada semana, ela se preocupar em falar a mensagem do Evangelho, essa mensagem vai nos guiar de forma geral para qualquer dificuldade. Com certeza. Uma igreja que está pregando o Evangelho sempre vai ter ali uma irmãzinha fiel, já um pouquinho mais madura, que vai pegar na mão dessa irmãzinha mais nova que chegou, que ainda está com dificuldade. Você sempre vai ter um irmão piedoso, que ele não vê, ele sabe que o sacerdócio é de todos os santos, porque ele está ouvindo isso nos estudos, na pregação de domingo, no GC, ele está ouvindo, a palavra está sendo pregada, e ele fala, opa, peraí, a responsabilidade não é só do meu pastor. Eu também sou um cristão, eu também sou sacerdócio. Eu faço parte do sacerdócio de todos os santos. Só tem um pastor na igreja. Todos nós somos irmãos. Então, eu também vou... Eu não vou esperar o pastor ir cuidar desse irmão. A função primária do pastor é trazer o ensino para a igreja. E a igreja praticar esse ensino entre ela. Então, uma boa exposição do evangelho de maneira fiel, ela vai alcançar as necessidades da igreja, inclusive dessa família, desse casal, desse jovem. Vai chegar lá. A solução para tudo é o Evangelho. É o Evangelho. Né? É literalmente isso. Hoje está tão corrompido que até a questão da promessa, essa palavra promessa, ela tem ela pegou um significado um pouco diferente, ao meu ver, né? Porque aí a pessoa... Porque você ouvir alguém falando assim, você vem pegar sua promessa, a pessoa vai ligar com o quê? Vai ligar com coisas... Materiais. Ou emocionais, sei lá, um bom marido, uma boa esposa, né? Um filho que não dá problema. É algum problema que ele tem que vai ser resolvido. É a promessa. E aí a pessoa acaba que ela vai na igreja todo domingo, não tem transformação de vida, porque ela, na verdade, ela não teve nenhum contato com o evangelho. E aí ela se perde nisso. E aí ela fica naquele lugar que é o mais perigoso, que ela tá no meio, mas ela não faz parte daqueles. Então ela tá indo na igreja achando que está sendo salva, mas na verdade ela nem sequer entendeu o que é o evangelho. Triste, né? Triste viver muito assim. Triste. E infelizmente nós temos essa realidade muito forte, né? Muito. Nessa grande massa de mais de 56% do Brasil se falando, se dizendo protestante, que nem sabe o que é protestante. Sim. Tem essa turma aí que foi mal instruída ou está sendo mal instruída por um movimento que negligencia o ensino da Escritura. E a gente não sabe mais, nesse momento, quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Porque o que aconteceu? Quando começou lá, que a gente ainda não discerne muito bem, você tem pessoas que se dizem crentes, mas que não são crentes, tá? Então, ela afirma que ela é crente porque ela vai na igreja. Sim. Então, você fala com a pessoa assim, você é cristão? Sou. Qual igreja que você vai? Vou na igreja tal. Ai, que bênção. E como está a sua frequência lá? Não, tem uns 3 meses que eu fui lá, mas eu sou de lá. Desse jeito. Né? Eu sou de lá. Então, ela afirmou que ela é cristã, tá bom? É triste. E aí, essa pessoa, ela passou muito tempo na igreja. E ela virou pastor. Eita. Meu Deus. Olha Então, o nós problema. temos já, nessa geração nossa agora, tá? Década de 20 do ano de 2000.
ano de 2024. Nós temos pastores que conduzem rebanhos que ele não é convertido. Meu Deus. Nossa, isso é muito sério, muito... Santo Deus. E tem um material muito bom que um pastor batista dos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem, chama Mark Dever. Ele fez um trabalho maravilhoso de 9 marcas. Eu ouvi falar esse nome. Excepcional esse material, 9 tá? marcas de uma igreja... Super indico. A igreja dele é uma igreja batista em... Ai, gente, esqueci a cidade, Minnesota? Massachusetts? Uma das duas, é com M, eu vou lembrar. Mas ele tem sido um grande auxílio para a nossa igreja local, esse material que chama 9 marcas. Primeiro ele lança um livro, que na verdade não foi nem programado, ele não faz isso um programa. A coisa acontece, vai acontecendo, ele vai trabalhando. Então ele resgata na igreja pregação expositiva. Aí ele resgata colegiado de presbíteros, ele resgata membresia. Ele vai resgatando isso, no final ali ele viu que deu um compêndio ali de 9 tópicos. Em 96 ele vem na Conferência Fiel e traz essa contribuição para os outros pastores, são as 9 marcas. E depois disso, você tem materiais sendo produzidos. A Edições Vida Nova lançou um box, que são 14 livros. Trabalha missões, oração. Gente, pensa no material. Meu Deus. Que muda a história de uma igreja. Sim. Pela palavra, assim. Muito bonito que é o que eles trabalham. Tem sido um grande auxílio na nossa igreja. E o livro dele, que ele vai falar de pastoreio, que chama Presbíteros, ele vai trabalhar a questão do pastoreio da igreja local, ele vai falando o que se requer de um pastor. E a primeira coisa que o autor, que são vários autores, tá? Que esse autor vai falar e que me chocou quando eu li, eu falei, não é possível. Ele fala assim, o presbítero tem que ser convertido. Porque a gente não para pensar que você pode ter um pastor que se converte nessa realidade, igual o senhor citou aí das promessas, uma falsa compreensão do evangelho. Ele é ordenado naquele ambiente, que para ele está tudo certo, e ele pastoreia a partir dessa teologia que ele tem. E olha E o que está acontecendo? Está replicando isso. E aí chega para um pastor piedoso, a pessoa que vem disso aí. Aí nós temos duas realidades. A pessoa que, iluminada pelo Espírito Santo, está falando, nossa, realmente eu não conhecia o evangelho, eu quero me comprometer então com essa igreja, eu vi que essa igreja então trabalha a Bíblia, eu quero me comprometer aqui. Ou, esse pastor é louco, que é o que a grande maioria está fazendo. Então, se você tem uma igreja bíblica, ele não quer congregar naquela igreja. Verdade. Ele não quer congregar numa igreja que está falando com ele, irmão, você tem que estar aqui no culto todo domingo, no horário do culto, você tem que servir os seus irmãos, você tem que servir, você tem que ajudar esse irmão que chegou mais novo na igreja. Ele não quer isso. Não. Ele é consumidor. Ele vai, consome, vai embora. O que mais acontece quando você... Eu vi isso claramente essa semana, né? No culto. A gente tem um culto que é o culto de celebração, que ele é um culto bem grande. A gente vai em média de 1.000, Uau! 1.200 pessoas. Naquele ambiente ali que eu dou aula? Gente, então ali é grande mesmo. Porque a gente olha assim, eu acho não grande. Parece, né? Não, é a maior turma de carisma que eu tenho. Fora a Alphaville, que marca muito, mas aqui é a maior turma. Mas eu não imaginava que dava mais de mil. Dá. Glória a Deus. Todo domingo, graças Essa a Deus, média. está dando essa média. E o que eu percebi é que eu cedi meu lugar, o pessoal, eu fiquei sentado mais do lado, né? E eu comecei a observar que na hora, quando terminava a palavra, terminou a palavra, aí o pastor pediu para o pessoal levantar para orar, porque ele iria fazer o apelo. Claro. Nesse momento, eu já vi pessoas levantando e saindo. Ô, dó. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus. Já recebi o que eu queria. Isso Tá mesmo. certo? Tem isso. Já tenho o que eu queria. Não preciso de mais ninguém. Não, agora é só finalização. Vamos. Na Agora verdade, Deixa eu vamos dizer que eu embora tenho pressa, pra é sair. muito difícil para sair, muito Estacionamento trânsito. lotado. É isso aí. É muito mais como se fosse uma religiosidade. Que você vai Desemboca nisso. porque você vai ali porque você tem que estar ali, né? Você não tá E aí você disposto, pensa, a gente tá falando de disponível. família, né? Pensa o filho vendo isso. É, Meu isso Deus. mesmo. Pensa a esposa. Aí Não. o marido, tá uma discussão lá na casa. O marido fala com a esposa, não, que você tem que ter compromisso com essa casa, com as coisas. Você tem que ter compromisso com essas contas. O que a esposa olha para esse marido que reflete Cristo para ela e ela pensa, mas você não tem compromisso nem com a igreja? Não Como é que você existe quer uma requerer de mim verdadeira compromisso com a transformação casa? ali nessa casa, porque é tudo muito superficial. A verdadeira transformação está no quê? Não existe nada. Às vezes o foco verdadeiro e real está no dinheiro, na empresa, sei lá, em subir de cargo, mas não no alicerce firme, porque, né, o cara, casei, tô aqui casado, já tenho meu filho,
tem minha esposa, Não então para dormi bem. separar... Não, o que você escuta? Eu não dormi bem, eu preciso ir embora rápido, eu preciso dormir bem. Eu não vou Gente, escuta de separar, tudo, né? Porque minha mulher tá aqui, tem filho, ela não vai querer separar de mim. Então, assim, eu não tenho um alicerce, não tenho a profundidade na palavra, que é o que mantém a família unida. Porque Falta querendo temor, ou não... né, gente? Porque querendo ou não, é a família, porque a gente é cheio de trauma. A gente é tão cheio de pereba que a gente carrega tudo pra dentro de casa. Exatamente. Se não É for- nojento só de falar. se não for firmado na rocha de verdade, na verdadeira palavra de Deus, daquilo que é o significado de relacionamento. E é tão explícito esse problema que a gente está passando por um tempo onde o nosso prédio do Kids, a gente tem um prédio do Kids grande e ele está em reforma. E o que a gente mais vê são pessoas não indo porque não tem onde consegue deixar o segurar a criança. Ah, entendi. E aí não vai. Oh, meu Deus, misericórdia. A gente vê pessoas que não vão, por exemplo, na nossa realidade, no culto 8 horas, porque não, é muito cedo, domingo a gente acorda mais tarde. Aí aí vamos voltar, né? Pensa a preocupação dessa família com essa criança, que ela está tirando ela do convívio com os irmãos, tirando ela da responsabilidade do dia do Senhor, porque é mandamento. Gente, é o 4º mandamento. Guardarás o sábado. Esse dia não é nosso. O Shabá, porque ali o sábado está Shabá, é descanso. No Novo Testamento, Cristo se designa como descanso. Ele fala, eu sou o descanso, eu sou o Senhor do sábado. Como ele ressuscita no domingo, o dia do cristão começar a se reunir celebrando a ressurreição de Cristo passa a ser o domingo. E aí a gente tem várias referências ali no Novo Testamento, no primeiro dia da semana, em Apocalipse tem o primeiro dia da semana. E aí o domingo passa a ser uma transição muito natural do judaísmo para o cristianismo, e o domingo passa a ser. Lutero vai dizer, gente, não importa, podia ser segunda, terça, quarta, tem que ter um Mas dia. tem que ter um dia do Senhor. Tem que ter um dia do Senhor. Mas aí você tem esse dia que, de forma global, os cristãos se encontram para cultuar o Senhor. E essa família está falando para essa criança, isso não é importante. É exatamente isso. E aí cresce. Aí ele fala com o pastor assim, você tem que me ajudar, porque o meu filho está desviado. Misericórdia. Eu já tive Você tem que me ajudar, porque lá em casa está todo mundo muito frio na fé. Não, mas peraí, mas o básico você fez, você cumpriu o mandamento do Senhor? Não porque seja por obras, a gente sabe que não é. Mas obediência, é claro, gente, que a obediência vai estar sintonizada com Deus e essa vai trazer a referência da glória de Deus para aquele ambiente, né? A consequência disso, não tem como você escapar disso. É verdade. E aí eu queria pensar numa questão que a gente pode ter esperança, porque aqui agora ficou meio triste, assim, né? E é triste Entramos mesmo. numa seara meio... Mas ela é triste mesmo. Porque é uma ela realidade, triste. infelizmente, que a gente está vivendo. Ela é né? triste. Mas nós também podemos olhar para a nossa esperança. Então, se a nossa esperança está no ensino da palavra, eu creio que a gente tem orado muito por avivamento, para que o Senhor venha de uma forma maravilhosa e sare a nossa terra, cure as nossas famílias, resgate, né, entre essas meninas que estão chegando aí, essas adolescentes que, mesmo cristãs, estão com visão feminista. Esses dias uma menina de 11 anos na minha igreja veio conversar comigo e falou assim, eu passo e vejo 3 conversando. Estou escutando a conversa de uma falando com a outra assim, eu não quero ter filho. Gente, 11 anos. Eu não quero ter filho. Meu Deus. Parei. Falei, amor, deixa eu entrar nessa conversa de vocês aqui. Por que você não quer ter filho? Eu não, dá muito trabalho, né? Replicou o que ela escuta, tá? Você já pensou se sua mãe tivesse pensado isso, você não teria nascido? Você gosta de viver? Amo. Falei, você não teria nascido. E aí eu tava com uma coisa muito importante para fazer. Eu parei, fiquei ali 15 minutos, ministrando essas meninas sobre a beleza de ter filho, a bênção de Deus. Fiz um resuminho ali com elas. Ali elas mudaram o discurso, demonstraram arrependimento. Não queria pensar assim com Deus, não sei o quê. E eu venho afirmando isso com elas e elas têm se sentido valorizadas por serem mulheres, por ter capacidade. Você sabia que todos os óvulos que você tem, que vai gerar filhos, eles começaram quando a sua mãe estava grávida de você? Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada. Que lindo. Os nossos óvulos, Lígia, eles são determinados na nossa formação no ventre. Meu Deus. Eu e você nascemos com todos os óvulos que a gente teve a vida inteira. Isso, Meu gente. Deus do céu. Todos Deus, não é igual célula que multiplica. Você vai crescendo, seus óvulos. Não, os óvulos já estão determinados quando você estava no ventre da sua mãe. Deus, eu não sabia Ô, gente, disso. que coisa mais bela isso. Olha que Nossa, Deus demais. glorioso. Gente. E a esperança que a gente pode vir, e é um resgate olhando um pouco para trás, e isso não está muito longe, a gente está falando de 60, 70 anos, o culto doméstico, gente. Meu O culto doméstico. Então, foi o meu TCC,
na faculdade de teologia que eu fiz há uns anos atrás. E eu fiz baseado até na teologia puritana, que eu sou apaixonada com o puritanismo. E o culto doméstico, ele faz toda a diferença. E eu creio que esse avivamento, esse resgate, ele tem que começar com os nossos lares em casa, de nós retomarmos essa disciplina tão gloriosa. Nós temos o John Paton, um missionário das Ilhas Antropófagas, né, que o pessoal comia gente, e ele fala que ele sentiu o chamado ministerial dele. São 9 irmãos, 3 se tornaram missionários. O pai dele, o senhor Paton, ele fala que ele quis ser missionário porque ele escutava em todo o culto doméstico o pai dele orando, falando: Senhor, levanta os missionários para pregar o evangelho. E quando ele ficou com 17 anos, ele falou com o pai dele: eu quero ser a resposta da sua oração. Meu Deus. Você tem John Wesley falando que ele aprendeu mais com a mãe dele no culto doméstico do que com todos os teólogos da Europa. Ele dá essa referência para Susana Wesley. Então, a marca, eu vejo que hoje nós temos que voltar os nossos olhos para dentro das nossas casas, parar de ser só consumidor. Um bom catecismo ajuda. Catecismo não é coisa de católico romano, catecismo é herança da fé cristã. Nós temos bons catecismos elaborados da fé reformada, a confissão de fé batista, o batismo batista da edição de 1689, catecismo de Westminster, e aí você tem o catecismo maior para estudos de EBD e o catecismo menor para culto em casa. Então, Lutero, quando ele faz essa elaboração muito legal, ele vai fazer antes de Westminster. Westminster está no século XVII, Lutero está no século XVI na Europa. Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar: vamos fazer um catecismo maior, com mais perguntas, mais referências bíblicas para o culto da igreja, culto bíblico da igreja, na parte da manhã. E um menor, mais enxuto, se tem 20 referências aqui, vamos colocar 3 aqui, mais enxuto, catecismo menor de Lutero para os pais fazerem em casa com seus filhos. Nossa, gente. E porque o catecismo ele é ótimo, ele é didático, porque ele trabalha as questões básicas, né? Então ele trabalha criação, queda, redenção, glorificação, ele trabalha Pai Nosso, 10 mandamentos, credo apostólico, ele trabalha as obras de Cristo, ele trabalha a pessoa do Espírito Santo. Então você tem ali a base para a fé cristã. O que é batismo, o que é ceia, os 2 sacramentos que a fé reformada deixou como validado para nós, né? E você tem tudo isso em perguntas e respostas e referência bíblica. Então tem um material muito bom que a gente trabalha na nossa igreja há uns bons anos, chama Catecismo Nova Cidade. É um livrinho de capa branca, né? Isso, ele mesmo. A gente usa ele para discipulados pessoais. Então, por exemplo, eu faço com a Lígia toda segunda-feira, 7h30 da manhã, chamada de vídeo pelo WhatsApp, meia horinha, a gente faz uma pergunta do catecismo. Eu faço isso com as meninas e as meninas fazem entre si também. Sim. Eu vou fazendo sempre com quem está chegando na igreja e as meninas vão fazendo entre si. São 52 perguntas, dá uma pergunta para cada mês, para cada semana do ano, que ela é baseada no modelo de catecismo de Heidelberg, que também são 52 perguntas. E pensa numa coisa que resgata, assim, o temor a Deus, o papel do homem, o papel da mulher, diminui o aconselhamento na igreja, porque o catecismo ele vai fazer com que o culto doméstico volte os olhos para o Senhor, né? Ele faz uma pergunta e ele responde. Responde com a teologia saudável. Então, por exemplo, a primeira pergunta desse Catecismo Nova Cidade, baseada até no de Heidelberg, tá? Quem é Deus? Não, a primeira não é quem é Deus. Não, essa é a segunda. O primeiro é qual a nossa esperança na vida e na morte? Aí a resposta teológica, que não pertencemos a nós mesmos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aí vem o versículo, Romanos 14:7. Quer vivamos, vivamos, seja vida, seja morte, pertencemos ao Senhor. Sim. Então, pensa, já faz uma reflexão que a sua vida não é sua. É pontual. E o Nova Cidade ele ainda fez algo mais legal, que ele pega um comentário de um teólogo histórico e um de um contemporâneo. Então, ele vai trazer, por exemplo, um comentário de Calvino e um do Tim Keller, dessa pergunta. Aí ele traz um do Baxter e um do John Piper. Então, ele vai fazendo isso. Vai fazer um comentáriozinho. Então, é autoexplicativo, uma bênção. Assim. Nós temos recursos. Nós temos recursos. Tem catecismo para criança. Então, se os seus filhos são pequenos, bebês, a Pronobis tem esse material, a Eden tem esse material, a editora Eden. Você tem catecismo para criança. Então, o pai está com o bebê, ele faz o culto doméstico com ilustração do catecismo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Tudo respondendo ali e a criança vai absorvendo desde os primeiros meses de vida. Essa é a resposta. Tem, graças a Deus, gente. E Flávia, para a gente finalizar, a gente ia fazer a pergunta, né? Qual que é a dica que você dá? Mas já não precisa fazer mais, né? Não precisa fazer mais. A conversa já foi respondendo as perguntas. Em relação a isso. Mas, de qualquer forma, assim, queria te agradecer por tanto conhecimento, te agradecer por tanto esclarecimento, assim. Eu acho que só o começo daquilo que você falou de Gênesis já matou
tudo sobre relacionamento, A Gênesis família, é tudo, né? sobre tudo. É Então, tão assim, profundo. estarmos firmados na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus, estudar mesmo, Amém. sabe? Se você que está em casa tem alguma dúvida sobre tudo que está acontecendo na sua vida, mergulha na palavra de Deus, Amém. sabe? Se você não consegue sozinho, procura alguém para te ajudar. Tem muitas ferramentas aí, a Flávia mesmo falou, tem muita coisa boa, mas assim, não pega qualquer coisa não. Procura Isso. uma indicação, sabe? Do seu Pessoas que pastor, têm a teologia de- saudável. Né? Isso. Mas não anda sozinho. Existe muita graça no namoro, no noivado, no casamento, na vida em família. É né? lindo. Existe muita graça, é muito gostoso viver tudo isso. Cada um na sua fase, cada um no seu tempo, não atropelando nada. Amém. Né, pastor? Diminuindo o ritmo, né? Amém. Esse podcast está sendo tão bom assim pra gente que eu recebi uma mensagem um dia falando assim que eu estava até comentando do vídeo do pastor Edir falando sobre autoridade e submissão e ele falou assim, gente, assiste isso aqui que é praticamente uma aula que a gente teve de novo. Uau, que legal. De tão rico que foi o vídeo. E eu acho que esse vídeo também vai ser do mesmo naipe. Então, Com certeza. assim, é maravilhoso tudo que a gente falou aqui. A gente só tem a agradecer. Amém. E O Muito Senhor obrigada. é bom. Que o Senhor multiplique o seu conhecimento, Amém. tudo isso que se Jesus. derramou sobre nós aqui. Muito Amém. obrigada de verdade. Eu que Obrigado. agradeço. Agradeço a vocês pelo carinho, pela confiança. A gente sabe, né, gente, que você também aí, que é da sua igreja local, os pastores são muito criteriosos, né? Você não leva qualquer pessoa para compartilhar se você não confia. E eu me senti extremamente honrada pela confiança de vocês, né, no trabalho que a gente exerce do ensino, mas também muito agradecida ao Senhor pela beleza da palavra dele ter sido divulgada nesse trabalho que vocês fazem aqui no estúdio, onde vocês fazem lá na sala de aula da igreja. Eu fico muito feliz de saber que eu tenho irmãos que estão nessa jornada que não desanimaram. Amém. Nem Amém. vamos Nem desanimar. Não vamos desanime, não desanime. Que cheguemos lá perante o Senhor, né? Fala, não, nós nos esmeramos, né? Porque nós também já fomos abençoados. A gente citou pessoas aqui que nem vivem mais entre nós e que deixou um material riquíssimo para nos ajudar. Então a gente valoriza muito pouco uma Bíblia traduzida para nós, sem levar em conta que isso foi feito com sangue, suor e Sim, lágrimas. Com certeza. Verdade. Então, tá ali reunido todo domingo pela manhã. Eu sei que tem dia que é cansativo, que é desanimador, mas fiquem firmes, porque o Amém. Senhor é com vocês. Amém. E a saúde da igreja está aí, está na exposição da palavra. Amém. Em nome de Jesus. Então é isso. Nós queremos que você seja inundado pelo conhecimento, pela graça do Senhor. Então, Amém. maratona aí os vídeos do nosso canal, tem muita coisa boa, se você ainda não assistiu os outros. Mas lembrando sempre de deixar um joinha, compartilha com quem você ama, porque isso é alimento. Fica ouvindo qualquer podcast, não. Ouça coisas que vão te edificar, em nome de Jesus. Então, é isso aí, né, pastor? E antes da gente terminar, eu queria agradecer pela parceria do pessoal do estúdio hoje. Top. Né? Isso aí. Como que é o nome, Nadson? Creators... Eu tô com medo de falar errado. Creators. Creators Lab. Então, Top. tem canal no Instagram, não tem? Tem. Então procura no Instagram, Creators Lab. Se você quiser fazer um podcast, aqui tem uma estrutura maravilhosa, tá? Isso aí. Eles cederam espaço pra gente e a gente é eternamente grato. Lindo. Tá? E, como a pastora Lígia disse, deixa sua curtida, compartilha, manda pra todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.